E aí, pessoal, beleza? Tá todo mundo de quarentena aí, todo mundo em casa, quer dizer, os que não estão trabalhando. Eu tô preocupado demais aí com a nossa saúde por conta de infecção pelo corona, né? No nosso ambiente de trabalho, mas também tô preocupado com a nossa saúde mental, com a nossa saúde física, né? De ficar sem fazer exercício, sem se preocupar com a nossa saúde física e também preocupado com a nossa saúde financeira, né, galera? A gente precisa poupar dinheiro, a gente precisa saber investir, ou então, pelo menos, perder menos dinheiro do que a gente já está perdendo, né? Então, um dos motivos de eu estar fazendo essas lives é justamente para a gente discutir mais sobre isso também, não só sobre o Covid-19 em si, né? Vou chamar o Hélio. O Hélio foi o meu amigo, meu colega de turma de residência. Ele fez residência comigo em São Paulo, de anestesia, mas depois ele se especializou, ele tomou um rumo paralelo aí, se especializou em mercado financeiro, em gestão de carteiras, né? Hoje ele é também aí um especialista no assunto, tá? Então eu vou chamar ele para a gente conversar um pouco sobre isso, porque isso também está afligindo muita gente, né? A gente está muito estressado, muito nervoso com relação ao que pode acontecer com o nosso patrimônio, né? Com o que a gente já guardou, né? Então vou chamar ele, tá? Ele foi palestrante do Anestesia On, que foi palestrante da segunda edição aí do Anestesia On, né? Uma palestra muito massa sobre gestão de carteiras. Vou chamar ele aqui então, pra gente conversar, bater um pouco de papo aí sobre isso, tá joia? Deixa eu chamar ele aqui, já vi que ele já tá. Fala, rapaz, beleza? É que tá? Bom, você tá me escutando bem, cara? Tô. Tranquilo? Eu só fechei a porta aqui. Mas estou escutando sim. Você tá vendo bem, hein? Tá tranquilo, tudo bem. Como é que você tá? Como é que tá de quarentena aí? Você tá trabalhando, cara? Ou você tá isolado? Eu meio que, sei lá, não sei se por sorte ou azar, tava de férias também. Eu entrei de férias um pouco antes de você, só que eu não pude viajar, porque a minha viagem foi suspensa. Então eu acabei que eu fiquei de férias em casa por um tempo e eu voltei essa semana a trabalhar. E poucos plantões ainda, muito porque estão dispensando bastante os médicos. Não sei como é que está o seu serviço aí, mas aqui eles estão dispensando bastante. E mesmo os anestesistas, né? O pessoal está achando que ainda não chegou naquele pico em que o pessoal vai chamar todo mundo para trabalhar e vai estourar a capacidade dos hospitais. O que está acontecendo, na verdade, é que a gente, como eletivas, assim, eles estão dispensando, estão poupando os que são de risco, estão revezando quem está para trabalhar as eletivas, que está tendo super pouco, e aí acaba que a gente está sendo bem dispensado dos plantões. Então tem uma galerinha que está indo em um plantão ou outro, e no fim das contas meio que diminuiu a carga horária por enquanto. Mas eu prevejo que logo mais, quando ter essa demanda estourada aí, que as pessoas estão prevendo, vai voltar com tudo isso, principalmente para a gente como anestesista, né? Você já teve contato com algum paciente, cara, ou ainda não? Com vírus? Não. Os pacientes que eu atendi foram tudo emergências não relacionadas a coronavírus. Tudo centro cirúrgico, hemodinâmica. Obviamente, a gente está tendo esses protocolos, porque é bem provável que esses pacientes tenham algum tipo de contato durante todo o processo deles até chegar no hospital. Então, a gente tem que, com uma paramentação extras, os níveis de proteção maior do que você iria normalmente, mas eu ainda não fui diretamente com contato com os pacientes com coronavírus. Talvez por sorte ainda, não fui me expus tanto ainda no trabalho. Pô, que sorte, que bom, né, cara? Mas as coisas estão começando a ficar mais preocupantes aí, tá não, Hélio? Ou ainda você acha que tá sob controle, cara? Ainda está sob controle, mas está todo mundo já mirando e mudando a forma como está administrando isso, né? Como eu falei, assim, eles diminuíram a carga de quem está trabalhando porque não está precisando ainda,
mas já está fazendo uma organização visando, olha, a gente se estourar e precisar um monte de gente, vai fazer UTIs em centros cirúrgicos, tudo isso que o pessoal está prevendo, já está sendo montado já estão falando com a gente, conversando, quem quer trabalhar, eles já estão fazendo essa previsão. Mas o que acontece no atual momento é que simplesmente diminuiu tudo. Então, que a gente trabalhar muito com eletivas, né? Acho que você menos, você sempre trabalhou mais com urgências, né? Mas o trabalho que eu fazia bastante era muito no meio de eletivas. E isso despencou 80% a menos, ficou só cirurgias de realmente necessidade. E pior, né? Eu vejo chegando eletivas complicadas desnecessariamente, né? Você vê, tipo, aquela apêndice, o pessoal não tá indo mais no primeiro dia, os caras ficam 3, 4 dias em casa. Hoje na madrugada, teve um plantão, eu fui atender um IAM, que o cara ficou quase 1 dia, 2 dias em casa, chegou muito mal no hospital, na hemodinâmica. Então, você vê que já estamos tendo reflexos desse tipo de problema, mas ainda não espirrou tanto assim pra gente. Tipo, a população está com medo, está indo menos, está fazendo menos serviço, mas a gente ainda não está trabalhando mais por causa disso. Entendi. Ô Hélio, deixa eu te falar, cara, só para dar um feedback aqui de Ribeirão, né? Ribeirão ainda está sob controle, tem algumas UTIs de hospitais privados que já está enchendo mais. Eu recebi um e-mail, cara, da superintendência do HC aqui, já com uma proposta de em caso de catástrofe, cara. Ou seja, já montando escalas de todos os médicos do hospital serão convocados e serão obrigados a trabalhar, cara, em qualquer setor que eles mandarem. É uma coisa meio que... O negócio tá... Isso chega a ser preocupante, né, para nós médicos. Assim, tudo bem, a gente é anestesista, a gente se vira, a gente funciona super bem numa UTI, a gente sabe operar numa UTI, mas você imagina você pegar um ortopedista, qualquer cara que tem um contato com isso, o cara ser obrigado a ir lá para frente só porque ele é médico, mas, cara, o quanto que isso de fato vai ajudar? Tudo bem, talvez ele tenha um treinamento maior que um leigo completo, mas não sei o quanto que ele realmente vai se expor lá e vai ajudar todo esse processo. Chega a ser preocupante. Para menos porque a gente tem treinamento em intensivismo, não é o que a gente gosta, pelo menos não é o que eu adoro fazer, a gente não dá plantão de UTI, mas se for preciso, mano, a gente vai lá, nossa carga de treinamento é bem boa nesse sentido, né? Mas eu vejo vários amigos especiais, radiologista, desesperado, vendo como é que entuba, fazendo essa situação, eu acho que preocupadíssimos, e devem estar mesmo, né? Porque imagina você ser convocado para fazer um negócio que você não se sente apto a fazer, né? E, tipo, pessoas morrem se você errar. Não é tipo você está sendo contratado para fritar um bife e se der errado você joga fora, né? Tipo, você fizer carne e as pessoas morrem. Então é difícil de assumir essa responsabilidade, né? Essa convocação. Sim, com certeza, cara. Mas assim, vai ter que ter uma capacitação, né? Não vai ter jeito, né? Com certeza. Deixa eu te falar, cara. Vamos falar sobre o motivo da live, obviamente, né? Antes de falar sobre você, cara, sobre como você está agindo perante todo esse cenário, né? Porque, de fato, você, igual você acabou de falar, né? Você atuava muito com cirurgias eletivas. A partir do momento que diminui o número de cirurgias eletivas, diminui seu trabalho, entre aspas, né? Só que você tem outras formas de trabalho, obviamente, que você mexe com essa parte de gestão de carteira. Mas você teve que se adaptar também, você teve que ter alguma estratégia, obviamente, que eu estou curioso para saber o que você fez para poder ajustar as suas coisas, para não sofrer tanto na crise. Porque eu acredito que vai ser uma das minhas perguntas para você, se todo mundo sofreu com a crise ou se você acha que alguém ganhou com tudo isso. Mas depois a gente faz essa pergunta. Antes de qualquer coisa, cara, eu queria te perguntar o seguinte, qual que é a sua visão global perante todo esse cenário? Né? Agora, ontem na verdade eu vi muitas notícias horríveis ontem, cara, realmente os Estados Unidos liberando pacote de trilhões de dólares, coisas que nunca havia sido feita lá por lá. Então, assim, realmente a situação dos Estados Unidos está muito grave também e, lógico, a recessão econômica vai ser no mundo inteiro.
E o que você tem observado perante esse cenário aí, essa crise global econômica que está acontecendo, que pode acontecer, que o Brasil pode, né, afundar cada vez mais também? Dá uma... Então, o que acontece é o seguinte: economia é um negócio que é um movimento muito dinâmico. O que acontece? A economia, ela funciona basicamente com oferta e demanda das coisas, tá? Então, normalmente, oferta e demanda, elas se equilibram em geral. Então, quando você tem uma demanda, quer fazer uma oferta de alguma coisa, e essa oferta aumenta, isso influencia no preço, que influencia na demanda dos produtos. E, normalmente, quando você deixa essas duas coisas acontecerem sozinhas, elas tendem a se equilibrar. Tudo bem, então, você pode mudar as variáveis aqui sem problema. O que acontece, que é diferente de tudo que já aconteceu antigamente, é que dessa vez, tanto a oferta dos produtos quanto a demanda de produtos e serviços, foram afetadas ao mesmo tempo, na mesma direção. Normalmente, uma compensa a outra quando tem. Então, por exemplo, se você está vendendo muita maçã e a necessidade de maçã diminui, isso equilibra o preço das coisas e leva a um ponto de equilíbrio. Os dois movimentos de diminuir a oferta de produtos, porque todo mundo é obrigado a ficar em casa, é obrigado a produzir menos, e diminuir a demanda junto, que todo mundo, por estar em casa, não está consumindo, não está usando nessas, cria um efeito meio, uma espiral negativa, em que a diminuição da demanda, da oferta diminui a diminuição da demanda reforça a diminuição da oferta, porque ninguém está consumindo, então eles vão diminuir a produção das coisas. O problema é que quando você diminui a produção das coisas dessa forma, como é que você diminui isso? Você diminui despedindo pessoas, porque empresas quebraram, e isso diminui a capacidade das pessoas consumirem. Então, vira um ciclo negativo. Isso é basicamente a recessão econômica. Isso é por isso que as pessoas estão tão preocupadas com o vírus em si. E vem a discussão de que se essa recessão econômica não é capaz de matar ainda mais do que o vírus propriamente dito. Por quê? Porque pobreza mata. A gente já sabe disso, corrupção mata, várias coisas matam, e só que são mais escondidos. O vírus é mais evidente, porque a gente está vendo as pessoas internadas e morrendo, mas a pobreza, por a pessoa não ter dinheiro para trabalhar, empresas quebrando, matam muito mais. Isso vai criar uma espiral negativa que a gente não sabe nem até onde vai, nem quanto tempo vai durar, tá? E aí, o que vai acontecer com o mercado médico? O mercado médico, ele vai acontecer que a gente invariavelmente vai acabar tudo isso, em algum momento tudo isso vai acabar, só que toda essa espiral negativa vai fazer com que as pessoas vão poder consumir menos saúde lá na frente. Por quê? Porque saúde, na maior parte das vezes, fora no Brasil aqui, ela é de graça, mas no serviço público, mas a maioria dos médicos vive vendendo coisas de saúde no mercado. Assim. Então, o que acontece? Não vai ter essas pessoas que são capazes de pagar por um médico, por uma cirurgia eletiva, por uma plástica, por uma cirurgia que não seja eletiva até, mas porque o cara não tem seguro-saúde. Tudo isso vai deslocar para saúde pública. Então, vai ficar um monte de médico mesmo, a mesma oferta de médicos com uma demanda muito menor, porque não vai ser capaz de fazer isso. Ou seja, a gente não vai sair da crise, não só a nossa especialidade, nenhuma outra área também, vai sair da crise no mesmo mundo que a gente entrou. A gente vai sair da crise num mundo bem pior, onde vai ter muito menos pessoas capazes de pagar por isso, muito menos oferta de produtos. E aí o que acontece? Se você tem muita gente lá oferecendo as coisas, invariavelmente o preço de tudo cai. E se o preço de tudo cai, o quanto as pessoas vão ganhar vai cair lá na frente também, mesmo depois de que passar toda essa crise. Então a gente está num cenário que a gente não está ganhando muito e vai chegar no cenário lá na frente que você não vai ganhar muito também, porque não vai ter quem te pague por isso. Por mais que saúde seja uma coisa essencial, as pessoas precisam ter dinheiro para pagar um plano de saúde, para pagar particular, pagar de alguma forma, porque senão vai todo mundo para o público. Tá? Então, a gente vai sair num mundo muito mais difícil de se posicionar.
E é isso que eu falo, que as pessoas precisam agora aproveitar, porque lá na frente vai estar muito mais difícil. Se as pessoas estavam achando que agora estava difícil de juntar dinheiro, de fazer a conta fechar e tudo mais, lá na frente vai estar bem pior. E aí a gente precisa mudar o nosso raciocínio de como ganhar dinheiro. E a solução para muito médico sempre foi, mas eu trabalho mais e isso resolve. Isso eu sempre bato na tecla que, trabalhar mais não resolve o seu problema financeiro. Problemas financeiros não se resolvem com mais dinheiro, se resolve com educação financeira. Então, assim, só trabalhar mais não vai resolver o seu problema. Então, a ideia é realmente buscar ser muito melhor remunerado lá na frente, mais reconhecido e tudo mais. Mas é esse cenário que a gente precisa mostrar para as pessoas, que a crise vai passar, os médicos vão ganhar menos, seja porque você vai parar de trabalhar porque não tem demanda, ou porque você invariavelmente vai se contaminar, porque a gente não tem EPIs necessários e tudo mais para todo mundo. Então, o que eu acho que vai mais acontecer é que todo mundo vai trabalhar até ficar doente. Com sorte vai morrer pouca gente, porque a maioria os jovens não morrem menos, e aí eles vai ficar parado de trabalhar depois de se infectar, né? Porque você não consegue mais, você vai mais contaminar do que ajudar. Então isso vai diminuir o seu ganho financeiro nesse período, para depois ainda você sair numa situação em que está mais difícil de ganhar dinheiro. Então é um cenário que é ruim, mas que as pessoas precisam estar cientes para tomar uma decisão agora do que mudar e como começar a mudar tudo isso. Muito interessante, cara, essa visão. Tem muita gente que não tem essa visão, né, cara? De que lá na frente, cara, a demanda vai estar muito menor, realmente, e o nosso salário vai diminuir. Os planos de saúde vão pagar cada vez menos para o médico, né? O médico vai ter que botar um salário lá embaixo, né? Os plantões, como muita gente vai para o SUS, o público vai ter uma oferta maior de médicos no SUS, e aí o valor do plantão também vai diminuir. Sim, vai ser uma cascata realmente. Né? Nossa. É o cenário, assim, a gente precisa estar ciente desse cenário para começar a fazer alguma coisa já. Para você virar e falar, não, beleza, se esse é o cenário, eu preciso me preparar para esse cenário lá na frente. E aí vem a questão, né? Como se preparar desse cenário lá na frente. E o que você fez, cara? Você que também, lógico, também sofreu com a crise, todo mundo. A crise pegou todo mundo, né? Não tem como negar. E aí, o que você fez diferente? Qual estratégia você usou para tentar te proteger um pouco mais lá na frente? Assim, eu considero que eu já tinha uma posição mais privilegiada. Por quê? Porque desde o ano passado eu já tinha montado patrimônio suficiente para viver de renda. Então, eu vivia eu vivo, na verdade, o que as pessoas conhecem da comunidade FIRE, lá, que é o Financial Independence Retire Early, que é aquela ideia de você juntar patrimônio e gerar renda para você pagar as contas. O que eu fiz? Eu juntei um patrimônio suficiente lá atrás, isso garantia as minhas contas, e eu não parei de trabalhar, porque medicina, eu gosto de medicina. O que eu não gostava é trabalhar 100 horas na semana e tudo mais. E eu diminui a minha horária bastante, a ponto de ela somente pagar as minhas contas. Então, o que eu fiz foi parar de aportar, deixo o dinheiro rendendo lá, e esse dinheiro é capaz de me manter por vários anos sem problema. E eu fiquei trabalhando somente para me manter, para não ter que mexer no patrimônio. A ideia é deixar esse patrimônio lá por quanto tempo for necessário lá, ou até eu precisar dele, ou cansar de fato de trabalhar e falar, não, agora eu quero viver do patrimônio. Enquanto isso, a ideia era que o patrimônio continue crescendo. Então, eu estava numa situação privilegiada, por quê? Porque parar de trabalhar para mim era uma opção que eu já tinha. Entendeu? Então eu posso virar e falar assim, as pessoas querem revezar plantão, eu posso virar e falar, posso dar menos plantão. Mas eu entendo que a vasta maioria das pessoas não tem essa opção ainda, tá? Mas aí a grande questão é que existe o plano para você trabalhar tudo isso continua sendo o mesmo que para você construir patrimônio. O seu patrimônio ele vai ser construído baseados em o quanto que você junta de dinheiro, quanto que você tem de rentabilidade e por quanto tempo você faz isso. E agora, o que a gente precisa fazer é fazer essa conta de quanto você junta dinheiro ficar o melhor possível. O
quanto você junta de dinheiro é a diferença entre quanto você ganha e quanto você gasta. A gente foi obrigado a reduzir os nossos gastos com consumo para ficar em casa, tá? Então aí, nessa hora, a gente foi diminuir meus gastos. Então, gastos com viagem, que eu gastava muito, restaurantes, essas coisas, sumiram da minha conta, mas ao mesmo tempo minha renda também caiu. A grande questão aqui é tentar enxergar modos de fazer a conta fechar, entendeu? E é nessa hora que eu acho que é importante, assim, já que a maioria das pessoas foi obrigada a parar de consumir muita coisa, a parte mais difícil na hora de você tratar o seu orçamento é parar de consumir coisas que você normalmente consome. Então, você virar para alguém que fala que ela está viajando direto, para ele parar de viajar, parar de gastar com carro, com viagens, é difícil, porque isso meio que causa um incômodo, tem aquela sensação de que você está na pobreza, está perdendo, tudo mais. Mas já que a gente aproveita a oportunidade, entre aspas, da crise, ter feito você parar de tudo isso, o grande segredo aqui é você reintroduzir essas coisas pensando direito se isso vale a pena ou não, tá? Então, assim, na hora de reintroduzir tudo que você gastava, reintroduzir pensando, isso está valendo a pena? Aproveitar esse momento para avaliar se, de todas as coisas que você deixou de fazer, qual que de fato te fazia feliz? E essa coisa você reintroduz. Todo o resto, você vai retirando da conta. Que isso é otimizar a sua entrada de dinheiro. Outra coisa, pensando lá na frente, as pessoas precisam entender como ganhar melhor como médico, né? Então, assim, vai ser um mercado muito mais disputado. Como que a gente se destaca no mercado disputado? Normalmente as pessoas precisam saber que você existe. E médico tem muito disso de achar que até quando a gente se formou, era muito isso. Se formava, começava a seguir um médico aí, passava anos seguindo ele, eventualmente você criava a sua carteira de pacientes e tudo mais, dava certo. Hoje não funciona assim, né? Hoje as coisas são muito mais dinâmicas e você vai se tornar um médico famoso e conhecido quando você se divulga. E médico tem muito um preconceito contra se divulgar, contra aprender marketing, por causa dos monte de charlatão que a gente tem, que são pessoas, basicamente, são muito boas em marketing e não tem nada de medicina. Enquanto que a gente tem muito médico muito bom em medicina que não sabe nada de marketing e está quase falido, porque não ganha dinheiro, as pessoas não sabem que ele existe. Então, talvez esse seja um momento de a pessoa aprender novas habilidades que vão fazer ele se destacar lá na frente. Novas habilidades não é um título novo nem na área que o cara trabalha. Não adianta você ganhar mais um título naquilo que você faz. É ganhar habilidades diferentes mesmo, marketing, gestão de empresas, finanças, são coisas que vão fazer muita diferença para lá na frente. Eu hoje, basicamente, estou focado em estudar várias habilidades, quanto mais eu acho que melhor, mas o meu foco é basicamente esse, otimizar ganhos e otimizar gastos das duas pontas, porque é essa diferença que vai fazer você construir patrimônio lá na frente. Uma coisa que as pessoas também não veem é olhar para a PJ dos médicos também. Que eu vejo muito médico com umas PJ altamente ineficiente, a pessoa jurídica super cara, pagando estrutura cara, funcionários caros. Então, esse é o momento também de dar aquela enxugada, porque, cara, os caras ganham, tem um fluxo de caixa alto, mas não sobra nada. É isso, é você olhar para o fluxo de caixa, sentar, aproveitar. Se você nunca fez um orçamento seu, esse é o momento. Senta, olha direitinho o que você vem gastando, o que é importante na sua vida, o que não é. Olha para a sua empresa, veja o que é importante ali que você está gastando, o que não é. Existem muitas formas de economizar em empresas que as pessoas simplesmente não olham, porque nunca precisou, né? A gente teve muito tempo de bonança nesses últimos 2, 3 anos. Qualquer coisa que você fazia dava certo, né? Agora vai ser um tempo mais difícil. A gente vai precisar fazer isso de forma bem mais certa, né? Porque senão a gente vai realmente falir ali no meio do caminho. Muito legal, Hélio. Então, uma das coisas interessantes que você falou é rever os gastos, né, cara? Enxugar, né? Então, não adianta nada a gente se matar de trabalhar e continuar gastando muita coisa boba, né? E a outra, cara, nos tempos de crise, a gente ressurge algumas coisas, né? Então, a gente descobre algumas coisas que a gente talvez nem pararia para pensar, né?
Então, em uns tempos de crise que surgem oportunidades, né? Como você disse, reinventar, aprender outras habilidades, eu acho que é fantástico, muito legal o que você falou, né? A parte da PJ também, tem muito médico que não senta, não faz as contas da sua própria empresa, então acho que é o momento da quarentena esse de sentar, ver o que deu errado, deu certo, muito massa. Agora, e para falar o seguinte, cara, todo mundo, né, pelo menos a maioria das pessoas perdeu dinheiro, né, com investimento, né? Até renda fixa, né, diminuiu a rentabilidade, né? Muitas empresas, né, perdendo, sendo desvalorizadas, na verdade. Cara, como realocar a carteira, mudar, dar uma dica sobre isso pra gente? Porque outra coisa que eu tenho medo é o seguinte, cara, a gente comprar ações em baixa, né? Porque vamos supor, tá barato agora, vamos comprar porque um dia vai encarecer. Só que como saber se essa empresa não vai quebrar, se essa empresa vai falir? O que você fez? O que você mudou na sua carteira para tentar diminuir a perda agora e melhorar a rentabilidade lá na frente? Tá, então vamos lá. Assim, começando por partes na carteira. Vamos começar pela renda fixa ali, que você falou. Renda fixa, para que ela existe na sua carteira? Ela vai te dar segurança e liquidez. Hoje em dia a gente já percebeu que renda fixa ela não está dando rentabilidade, inclusive a rentabilidade dela está quase negativa com relação à inflação, tá? Mas se você for olhar, os 3,5% ao ano de rentabilidade de um Tesouro Selic, hoje é muito melhor que o menos 40% da Bolsa. Então, comparativamente é muito melhor. E é essa a função da renda fixa, tá? É não perder dinheiro. É a regra do Warren Buffett, assim, nunca perca dinheiro, é a regra 1, e a regra 2 é nunca esqueça da regra 1, tá? Então, assim, você não pode ficar perdendo dinheiro de bobeira. Então, a renda fixa existe lá para isso. E aí você até comentou, poxa, mas até a renda fixa nesses últimos meses caiu de rentabilidade. O que foi que aconteceu? Isso aconteceu porque o governo, na tentativa de captar dinheiro para arrumar a crise lá na frente, ele mudou a taxa que ele vai pagar no Tesouro Direto dos produtos. E ele fez o quê? Ele aumentou essa taxa. Então, ele estava vendendo produtos de tesouro pré-fixado, por exemplo, sei lá, 5%, não sei quanto que estava, e ele aumentou para 6%. Porque aí você vai olhar e falar, olha, está pagando melhor, vou comprar renda fixa, e aí você oferece dinheiro para o governo usa esse dinheiro porque ele precisa e te paga depois com essa taxa melhor. Então, para você é um benefício, vou comprar com uma taxa maior. Só que quem já tem produtos lá no Tesouro, existe um negócio chamado marcação a mercado. E aí ele derruba essa taxa, porque o preço no final, o valor do título, na data do vencimento, não pode mudar. Eu tenho uma aula lá no meu Instagram sobre precificação de tesouro, não vou falar tudo aqui porque vai virar uma loucura, mas fato é, quando o governo aumenta a taxa de juros, o preço do seu tesouro cai. E aí, na verdade, você cria uma oportunidade que eu vejo nisso. Por quê? Primeiro, por que você precisa de renda fixa lá no final da crise? Você precisa de dinheiro líquido para poder finalmente comprar ações e renda variável para ganhar dinheiro lá. Então, assim, você precisa já comprar renda fixa agora. E aí você vai ver que a renda fixa, a taxa subiu, ou seja, você vai comprar numa taxa melhor que tinha antes. Então, ótimo, vou comprar. E quais são os cenários que você tem lá para frente? Cenário 1, a crise se manteve, virou Mad Max, terra devastada, a crise se manteve indefinidamente. Você tem títulos de tesouro que estão pagando melhorzinho do que os títulos que estavam antes, então está pagando mais no produto, ok. Ou, não, a crise se resolveu, daqui 2 anos está tudo melhor de novo, a economia voltou a crescer e vai dar tudo certo. Essa taxa do tesouro vai tender a diminuir e você acaba, assim como você perde dinheiro quando a taxa sobe, você ganha dinheiro pela marcação ao mercado quando a taxa desce. Então, se você comprar agora no alto, ou você ganha uma taxa alta, ou você ganha mais alto ainda caso a taxa ganhe. Então, é um ganha-ganha que você precisa de um produto que você já vai precisar lá na frente. Então, renda fixa é um produto que a gente precisa investir nesse momento, antes mesmo de investir em renda variável lá atrás. A gente vai chegar lá nela. Então, esse é o primeiro passo que a gente tem que fazer agora, todo o dinheiro disponível ir para renda fixa. Aliás, existem 2 passos antes
de uma carteira de investimentos, tá? O primeiro passo é acabar com as suas dívidas, tá? Porque dívida é rentabilidade contra você. Você está pagando juros para alguém, entendeu? Então, assim, você precisa eliminar a dívida. Se você está financiando uma casa, um carro, qualquer coisa que você está pagando juros, vale a pena você quitar isso antes de começar a investir. Senão, você está correndo, nadando contra a correnteza, assim, não vai dar. Segundo ponto que você precisa, antes de investir, também é ter uma reserva de emergência. Também, não adianta você querer investir em renda variável, sendo que você não sabe até quando a gente vai ficar nessa situação ganhando menos e tendo que pagar as contas fixas, entendeu? Então, não é o momento de você falar, vou comprar a oportunidade, a bolsa está barata, vou comprar tudo que eu tenho em caixa disso. Você não sabe por quanto tempo você vai precisar. Hoje, a gente está queimando caixa, basicamente. A maioria dos médicos estão queimando caixa, porque o cara gasta mais do que recebe. Primeiro, até organizar o orçamento, por isso que eu digo que é importante você organizar e tentar encaixar ali, mas até você conseguir fazer isso, vai um tempo ali queimando caixa, gastando mais do que está recebendo. Então é importante você ter dinheiro em caixa antes de começar a investir. E aí, para os que já têm esses 2 pontos quitados, beleza, aí a gente vai para o investimento. A gente falou da renda variável, beleza? Então a gente pode falar agora da renda fixa, né? A gente vai falar agora da renda variável. A renda variável, você tem algumas coisas lá, ela não é homogênea. Você tem ações, você tem os fundos imobiliários e você tem as moedas. Cada uma tem uma função na carteira ali, sendo que as moedas, ouro, dólar, existem como proteção. Então eu acredito que em momentos de crise, esse é o ativo a se ter, tá? E aí você pode até perguntar, poxa, mas o dólar não está caro a R$5 para comprar dólar agora? Bom, você já devia ter dólar lá atrás. Essa é a questão. Se você não tem dólar hoje, qualquer valor de dólar que você for comprar é válido. Você teria que comprar, não tem jeito. Por quê? Porque você não tem. Então, lembrar que dólar a 1,50 já foi caro. Dólar a 3,50 já foi caro. Então, nada garante que dólar a R$5 passe a ser barato em algum momento. Então, precisa ter alguma exposição à moeda forte nesse sentido. Ouro também vale, mas ouro é difícil de comprar. Então, eu acho mais difícil, mas é válido, é o mesmo princípio. Fundos imobiliários, eu gosto deles para que eles geram caixa. Então, esses sim, fundos imobiliários e ações são os que caíram muito de preço nesse período. E aí, o fundo imobiliário, ele está ali para gerar caixa, então vale a pena, ele oscila menos. Então, vale a pena você ter alguma exposição ali dentro, assim como vale a pena você ter alguma exposição em renda variável. Por quê? Porque quando essa retomada acontecer, ela vai ser mais ou menos tão rápida quanto as quedas, entendeu? Então, é igual surfar, não dá para você esperar as ondas ficarem boas para você resolver entrar no mar. Você tem que estar lá dentro, esperando o negócio preparado. Então, assim como você tem que ter renda fixa, tem que ter proteção, você já tem que estar posicionado com alguma coisa na renda variável para você começar a pegar o fluxo. E aí o segredo ao longo do tempo é ir rebalanceando, tá? Você vai rebalanceando. A sua renda variável caiu, você repõe aquela renda variável. A renda fixa subiu muito, você tira de lá e põe em outro lugar, ou você compra. Rebalancear, isso traz um equilíbrio. Eu digo que você precisa não agir com emoção nos investimentos, né? Se você deixa para olhar sua carteira, esperar a reação que vem, ficar eufórico porque está subindo, e aí você vai lá e compra no topo, e depois ficar desesperado porque está caindo e vende no fundo, é o porquê que você vai acabar ficando pobre fazendo investimentos. Agora, se ao contrário, você tiver uma linha de raciocínio, fica muito mais fácil, né? Fica lógico e você não depende de emoções para tomar uma decisão. Ótimo, cara. Muito legal essa diferenciação aí entre fixo e variável. E, assim, por que as pessoas têm medo de falar de ação, investir em ações nesse momento de crise agora? O que você acha? É a grande certeza, né? Porque o que acontece? Por que as ações caem nesse momento? A ação, assim como o mercado, ele é oferta e demanda, né? O que acontece? As pessoas elas olham a crise e elas ficam com medo
do que vai acontecer. Medo faz as pessoas saírem de ativos de risco, que são ações, e aí todo mundo começa a vender o papel da ação, e aí se todo mundo está vendendo, obviamente o preço cai. Tá? Tem muita oferta, o preço cai. Só que o preço das ações, o preço de uma empresa, não quer dizer, não é aquilo. O preço de uma empresa, ela é o quanto a empresa consegue produzir de lucros ao longo dos tempos, de uma forma resumida. Então, assim, o preço ela depende basicamente da capacidade dela de ter lucro, que não tem nada a ver com o mercado de peixe, que é a renda variável ali, a bolsa, onde está todo mundo comprando e vendendo. Então, são coisas distintas. Então, nessas horas, acontece que todo mundo fica com medo, sai da renda variável, isso derruba o preço, mas não necessariamente isso derruba o valor de uma empresa. Tá? Então, é isso que é importante da gente observar, de perceber isso aí, que o mercado é uma feira, entendeu? Ali o pessoal é oferta e demanda, tá todo mundo ofertando, todo mundo demandando. Agora, o produto em si é outra coisa, ele é avaliado de forma diferente. Por isso que é tão importante você entender naquilo que você está comprando. Eu vejo muita gente seguindo carteiras de ação que copiou de algum youtuber ou de alguma outra pessoa. O que acontece? A ação cai, o cara não sabe o que ele está fazendo com aquele negócio na mão, se desespera e vende. Agora, se você escolher uma ação porque você gosta da empresa, você acha que ela é boa, você entende como que eles ganham dinheiro, você vê as pessoas vendendo, você sabe se aquilo faz sentido ou não, entendeu? Então, é um negócio que, assim, o mercado de ação ele não é tão misterioso, você está virando sócio de uma empresa. Então, você não vai virar sócio de uma empresa sem saber como que ela anda, né? Então, é essa a ideia, você precisa só ter noção de como que a empresa anda e ter noção que o mercado é uma coisa, a empresa é outra, e por isso que tem essa dissociação de preços. Muito legal, não tinha pensado nisso, cara. Realmente são duas coisas diferentes, né? E você tem alguma dica, assim, de mercado imobiliário, de fundo imobiliário ou de ações para investir nessa fase agora, nessa fase ruim que a gente está vivendo? Você até publicou um relatório de economia, acho que foi do Lancet, não sei de que foi lá, mas que ele falava que como as empresas em geral, elas vão reagir de formas diferentes à crise, entendeu? Tem empresa que é mais resiliente, tem empresa que é menos. Por exemplo, turismo é uma empresa que foi altamente impactada por isso. Entendeu? Muitas vão quebrar, algumas já quebraram, mesmo porque elas operam com uma margem pequena, elas não vão aguentar. Agora, outras empresas, elas estão ganhando, algumas empresas elas estão ganhando mercado, elas estão sabendo se virar, ou elas sobrevivem muito bem à crise. Então, o segredo aqui na hora de escolher produtos é migrar para empresas de qualidade com boa estrutura. Bancos têm isso, alguns varejos que têm capacidade de vender nesse período online, que têm capacidade de delivery. Empresas desse tipo são empresas que têm uma sustentabilidade boa para sobreviver nesse período. E empresas do tipo transporte justamente, aviação, turismo, são empresas que vão ter sérios problemas no meio do caminho. A ideia é migrar para empresas que têm qualidade, que têm caixa, que têm pouca dívida. Tá? Dá para a gente buscar esse tipo de informação sobre as empresas. A partir do momento que você consegue entender e ler esse tipo de informação da empresa, você consegue descobrir coisas melhores. Ou, se você não quiser fazer tudo isso, o que eu normalmente acabo recomendando para muitos clientes é tenha uma estrutura e invista no índice, entendeu? É tão bom quanto você investir no índice. Por quê? Você vai estar comprando um pool de empresas, não vai precisar pensar em nada, e se você fizer toda essa questão de aportes frequentes, fazer gestão, você vai ver que você vai ter muito mais resultado do que você fazer a sua própria escolha. Uma outra alternativa é contratar alguém para fazer isso, que é os fundos de ações, por exemplo. Você pode contratar gestores profissionais para os caras investirem em ação para você. Então, assim, a gente como médico tem que entender que a gente ganha dinheiro com medicina, entendeu? A gente não vai conseguir ganhar dinheiro no mercado imobiliário, tentar ganhar dinheiro aproveitando a crise, vou ganhar fazendo operação vendida aqui.
Cara, não inventa moda. Isso aí é fórmula para queimar dinheiro de iniciante, entendeu? Foca em ganhar melhor e mais dinheiro quando você sair da crise e focar em reduzir os seus custos. Isso vai te gerar caixa para você aportar e investe com estratégia. É mais que suficiente. A gente não precisa ter rentabilidades astronômicas de betina like 50%, 100% no ano para montar uma carteira e construir patrimônio. Se você fizer um simples, você consegue muito resultado. Tá? Mas tem todos os métodos, vai do gosto, vai do tempo que a pessoa tem. Eu até falo que eu tenho bastante tempo, eu sou anestesista, posso às vezes olhar uma coisa durante a cirurgia, entendeu? Mas o cirurgião não tem tempo para isso. Então, assim, você precisa ver qual que é o seu tempo que você consegue dedicar para esse tipo de atividade. Lembrando que você sempre vai ganhar mais dinheiro sendo médico do que sendo investidor. Então, você só precisa, como investidor, não perder dinheiro e fazer o básico. Só. Acima disso é luxo, praticamente. Legal, cara. E assim, creio eu que a rentabilidade da maioria das pessoas que investem, né, que tem seu patrimônio investido em alguma coisa, renda fixa, renda variável, tenha caído, né? Que a curva tenha se despencado, literalmente. Uhum. E aí, cara, às vezes parece meio desesperador, né? Que você fala, você tá tendo um rendimento, sei lá, 5, 10, 15% ao ano, e de repente você tá em menos 30, menos 20, você fala, meu Deus, né? E aí que eu te pergunto, Hélio, cara, há esperança nisso? Quando que essa curva vai começar a voltar para o eixo zero e depois subir de novo? Legal. Você acha que vai piorar antes de melhorar? Ou você acha que há esperança de mesmo que a gente não tenha recebido ainda o tsunami que vai chegar, eu acho que vai chegar daqui a pouco, você acha que ainda há esperança nesse momento? Você acha que ainda a gente vai sofrer um pouco mais? Eu acho que é provável que a recessão ainda seja ruim, seja a próxima, seja pior, né? Tipo, a pós-coronavírus, a recessão seja pior. Mas eu estava dando uma lida nas últimas crises, eu até anotei aqui em algum lugar, achei. Nas últimas crises que a gente teve, desde 1997 lá, a gente foram 1, 2, 3, 4, foi crise asiática em 97, crise russa em 98, câmbio flutuante em 99, o 11 de setembro, eu acho que esse foi o primeiro que eu lembro, antes disso eu não estava ligado em economia, não sabia o que estava acontecendo. A crise financeira em 2008, que foi uma crise que eu peguei na pele mesmo, porque foi quando eu comecei a investir, perdi dinheiro, porque obviamente não sabia o que estava fazendo. E o coronavírus agora. Se você for ver, são todas crises que caíram bem a bolsa, uma coisa de 30%, 40%, chegou a 56% na crise russa, faixas altas. Hoje, na nossa crise, a gente caiu 45% a 50% já. Então, assim, a gente foi uma crise significativa. Mas o legal é que a recuperação dessas crises, a maioria se deu em menos de um ano. Então, a crise russa foi em 8 meses, o câmbio flutuante voltou em 3 meses, o 11 de setembro foi em 2 meses, a crise financeira em 8 meses. Só a crise asiática que demorou mais, porque ela meio que emendou com outras 2 crises. E essa que demorou mais levou 2 anos e meio, mais ou menos. Então, o fato é que a Bolsa, sim, recupera, tá? E, normalmente, ela se recupera. A gente pode esperar que ela leve talvez 2 anos para voltar ao patamar que ela estava antes. Eu acredito também que a gente não perdeu os fatores que estavam fazendo a gente crescer lá de trás. A gente foi só puxado para trás por causa da crise do vírus, que parou a demanda, vai parar o consumo, isso vai criar uma espiral negativa, mas eventualmente isso se estrutura e volta a crescer. E esse crescimento tende, inclusive, a ser mais rápido que o crescimento que a gente teve até os 120 mil pontos. Então, eu acredito sim que a gente vai ter uma recuperação, mas é bem provável que piore um pouco antes de começar isso tudo. Qual que é o segredo aqui? É sobreviver. Foco na sobrevivência. Assim, a gente não vai ganhar dinheiro descendo, mas a gente tem que estar vivo chegando lá embaixo. E aí, vivo nas 2 formas, tanto de saúde quanto com dinheiro, né? Porque não adianta você perder um dos dois para subir depois, tá? Mas tem sim bom prognóstico aqui lá na frente. Eu acho que temos fatores de crescimento, mas eu acho que esse ano
difícil sair positivo, entendeu? Talvez se sair zerado já vai ser uma vitória. É um negócio de longo prazo, né? A gente faz planejamentos de 10 anos. Quando você faz um planejamento de 10 anos, 10 meses, 12 meses, representa 10% do processo. Então, assim, vai ser uma vírgula no processo inteiro. Então, é sempre isso, ter esse foco com estrutura no longo prazo que invariavelmente recupera. A Bolsa só tem um caminho desde quando ela foi criada, é para cima, entendeu? Se você olhar ela desde a criação até agora, ela foi só para cima, entendeu? Subiu e desceu, mas ela foi só para cima. Então, a ideia é que ela vai continuar subindo, a gente só precisa ter paciência com ela. Foi um batismo de sangue para muita gente, porque a Bolsa dobrou de CPFs no último ano, né? Então, muita gente chegou na crista da onda, achando que estava abafando e já tomou 50% de prejuízo. Foi difícil, mas a grande questão é melhor acontecer agora do que no fim da sua construção de patrimônio, né? Tipo, você certamente perde menos dinheiro no começo do que no fim. E é sempre uma construção visando o longo prazo. Você está sempre focando no longo prazo. Então, tem salvação, sim. Legal, cara. Essa visão de longo prazo é fundamental, né? Porque senão as pessoas desesperam mesmo, né? Veem as coisas caírem e acabam não acreditando nessa forma de investir, né? Então, você vê muito colega anestesista que tem medo de bolsa, tem nossos pais, né? Tem medo de mercado financeiro, acha que sempre vai perder dinheiro, mas porque enxergam muitas coisas, né? A curto prazo, né? Então, acho que se a gente pensar a longo prazo, aí eu te faço uma pergunta. Quem perdeu dinheiro agora, pode falar que perdeu dinheiro ou simplesmente... Acho que você usou uma frase comigo outro dia que você falou que tem que imaginar que as coisas estão em promoção agora, né? Não que perdeu dinheiro. Sim. Mas que não vai valorizar lá na frente. Você só vai perder dinheiro se você vender o ativo. Lembre-se que assim, o que está acontecendo é que a marcação a mercado, a feira, que é a bolsa, está oferecendo os produtos que você comprou lá atrás por um preço muito melhor do que você pagou. Mas se você sabe e acredita que aquilo que você comprou vale, é só você esperar. Porque você não é obrigado a vender aquele negócio agora só porque o preço caiu. Entendeu? As pessoas acham que assim, o preço caiu, eu não tenho opção. Não, pode não vender. Entendeu? Por que você vai vender agora? A única opção que você é obrigado a vender é se você tiver com dívida, se você tiver... Que aí você não respeitou as regras da carteira lá. Você tem dívidas, você não tem reserva, aí sim vai perder dinheiro, porque você vai ser obrigado a vender agora. Agora, se você não é obrigado, deixa lá. Aquilo lá você não vai mexer, você comprou, ok. Ainda que você ache que tenha comprado caro, 120 meses, um mês, representa 0,8% das suas compras ao longo dos meses. Então, assim, você comprou um mês caro, você ainda tem 99,2% de compras que você vai fazer melhor do que isso. Então, e agora, o que você quer na bolsa, o que vai te fazer rico e vai te construir patrimônio, não é o preço que você paga no ativo, é a quantidade de ativos que você tem. O Warren Buffett, e eu acho que o Warren Buffett faz uma comparação legal com o hambúrguer. Então, imagina que você quer ter a maior quantidade de hambúrguer possível na seu estoque, porque você gosta muito de hambúrguer. Aí você vai lá e começa a comprar o hambúrguer. Aí no mês seguinte, você tem, sei lá, R$100 para comprar hambúrguer, o hambúrguer custa R$10. Você foi lá e comprou seus 10 hambúrgueres. No mês seguinte, o hambúrguer passou a custar R$5. Você vai ficar super feliz, porque não que você pagou R$10 no mês passado, mas porque esse mês você vai comprar o dobro de hambúrguer e ter o dobro de hambúrguer na sua carteira. E com as ações é muito parecido. As pessoas querem comprar e querem que o mês seguinte ela esteja mais cara, mas falar, não, você está querendo juntar a maior quantidade. Então é bom que elas estejam baratas no mês seguinte, porque você, com a mesma quantidade de dinheiro, vai conseguir comprar mais. Então, você quer juntar a maior quantidade possível. Quando você tiver 1% do Itaú, você vai ser milionário. Até lá, você tem que ficar comprando ação, entendeu? Então, essa é a ideia. Você tem que comprar o maior número de ação. O foco não pode ser no preço do produto, mas a quantidade que você tem. É isso que vai fazer você vai ficar rico, porque depois você vai ganhar dividendo pelo número de ações que você tem, entendeu? Então, quanto mais ação, mais dividendo você vai ter.
Então faz muito mais sentido, não é pelo preço da ação que você quer, a ação ficou mais cara, vai mudar um pouquinho o valor, mas o que você quer ganhar é quantidades de ações, e isso sim vai explodir para você. Então esse é o foco, comprar o mais barato possível é maravilhoso, mergulha, compra. E você falou lá que os nossos pais tinham muito essa tendência de achar que renda fixa era muito lugar, porque no Brasil, durante muito tempo foi mesmo, tá? Inclusive, se você pegar um gráfico e comparar a renda fixa de 20 anos com a Bolsa, a renda fixa ganha hoje. Hoje, se você comparar o gráfico de hoje, de 20 anos de renda fixa com 20 anos de Bolsa, a renda fixa está ganhando. Por quê? Porque até 5 anos atrás a gente tinha renda fixa pagando 2 dígitos, entendeu? E aí, não tem empresa que produz tanto lucro assim durante tanto tempo. Agora, o mundo mudou. E a tendência é que a gente não volte a ter renda fixa de 2 dígitos mais, pagando mais de 10%, 11%. Então, agora, se a gente quer rentabilidade, a gente tem que necessariamente se expor à renda variável. E é um mundo completamente diferente. Nossos pais cresceram comprando imóvel e botando dinheiro no banco, e isso era suficiente. Hoje, se a gente fizer isso, é a receita para a gente estar com 70 anos trabalhando, porque você vai estar pagando juros para o banco e não vai estar ganhando nada no seu investimento. Entendeu? Então as coisas mudam e a gente precisa mudar junto, né? Essa é o novo, como as coisas funcionam hoje. A gente precisa ficar mais dinâmico e acreditar que a gente vai precisar melhorar ao longo do tempo, melhorar com as crises, melhorar com tudo que acontecer no meio do caminho. Massa. E a crise vem justamente para forçar a gente a mudar, né, cara? Muito massa, cara. O quanto que a medicina evoluiu, liberaram a telemedicina finalmente por causa da crise. Espero que continue depois, que criem regras, aproveitem para aprender. Espero que as pessoas aprendam a usar esse período para se comunicar por mídias sociais com seus pacientes. Espero que as pessoas usem a crise para sair mais forte delas. Porque é assim que a gente tem que fazer. Esse é o ciclo, né? Você aproveita que você deu um passo para trás para ir mais forte e dar mais passos para frente depois. Muito massa, cara, legal demais, já temos 54 minutos de live. Então, só para encerrar, cara, antes de te agradecer por essa disponibilidade, mais uma vez estar falando contigo, sempre um prazer enorme, né? E fala um pouquinho, faz uma propaganda sua aí agora, cara. Fala o que você faz, fala do seu trabalho, das suas redes sociais, do seu site e da sua assessoria, né? Vamos dizer assim. Como eu falei lá no começo, o que eu faço hoje, eu trabalho em 2 frentes. Eu trabalho com anestesia, porque eu gosto de fazer isso, mas eu diminui muito minha carga horária. E hoje eu trabalho também ajudando médicos a investir melhor, porque eu acredito que dá para fazer uma gestão de patrimônio muito mais simples e eficiente. Você vai focar no que você sabe fazer e vai conseguir resultado com tudo isso. Eu tenho um Instagram aí, o Dr. Hélio Barros. Eu tenho a empresa Dr. Invest, que tem um site, que é o drinvest.com. Eu venho fazendo algumas lives nesse período, falando um pouco dos conteúdos. Então, quem quiser, vai lá no meu Insta e se inscreve para acompanhar, que eu tento produzir bastante conteúdo. Eu procuro responder bastante as perguntas das pessoas. Eu tenho Rapidinho, fala qual que é o seu Instagram. Fala aí pro pessoal, @... O Instagram é @dr_Hélio_Barros. Então, fazer um parêntese, o Hélio, pessoal, ele faz stories diários sobre dicas e sacadas de investimento. Muito bacana. Então, é muito legal acompanhar os stories dele. Então, quem não segue o Hélio aí, quiser seguir e saber um pouco mais sobre esse mundo aí de investimento, é bem legal. Pode falar, Hélio. Fala o resto que estava falando. Também tem um canal no YouTube, drheliobarros.com também. Tem o site, e eu falei que tem alguns produtos também. Eu tenho um curso de investimentos que de tempos em tempos eu abro vagas para interessados, onde a gente faz um acompanhamento. Eu tenho um produto que é a assessoria que eu faço individual com cada um dos meus clientes, onde eu pego eles e pego pela mãozinha. A Renata é um desses clientes, onde eu pego pela mãozinha, ensino eles como fazer, o que fazer, onde investir e tudo mais. E também tem a carteira administrada, que é justamente fazer o investimento para a pessoa
que é um outro nível de investimento para aqueles que, além de entenderem qual é o resultado, também preferirem contratar alguém para fazer. Então, tem várias frentes que são possibilidades diferentes para clientes diferentes, então tem para todo mundo, basicamente. Me acompanha lá no meu site, lá no YouTube e lá no IGTV, no Instagram, que vocês vão ver tudo isso lá. Beleza? Outra coisa, dia 9/4 eu vou fazer uma live sobre isso também, sobre investimentos. Então, se vocês quiserem, se inscreve lá, tem o link para inscrição no meu Instagram. Vai lá, dia 9/4. Muito show, cara. Obrigado, Hélio, mais uma vez pela presença. Valeu por esclarecer muita coisa. Aprendi muito hoje contigo. Uma visão bem ampla do que está acontecendo. Muito legal, obrigado, cara. Essa live vai ficar no podcast, vou deixar aí por 24 horas, que eu vou colocar no YouTube para quem quiser assistir. Beleza? Tamo junto, cara. Beleza. Se proteja aí. Se proteja, meu amigo, nos hospitais, tá? E acho que a onda vai chegar, tá chegando. Vai chegar. Um grande abraço, cara. Obrigado. Até mais. Valeu. Falou. Tchau. Valeu, pessoal. Pessoal, obrigado aí pela presença de todos vocês. Logo mais eu vou fazer uma outra live com um colega educador físico, né? Mas no Instagram dele, Nada Melhor. E depois, amanhã, tem uma live com um psiquiatra muito massa, que a gente vai falar um pouco sobre saúde mental nossa, cara. A gente tem que se preocupar também, tá? Com essa quarentena aí, a gente tá ficando maluco. E a gente não pode ficar maluco numa hora dessa, tá bom? Valeu, galera. Obrigado pela presença aí. Um grande abraço. Tchau.